raça humana. Tá? Deixa eu dar um gole. Nossa, hoje, Sônia, eu achei legal essa introdução. Obrigado, Mordecai. Muito bom. Obrigado, Pati. Obrigado por esse aquecimento de vocês dois. É legal. Vocês acabaram de me preparar para o que nós vamos fazer depois dessa arte como referência 4. Vocês acabaram de organizar o que nós vamos fazer. Olha que legal que vocês dois aprontaram. Eu espero que dê certo. Bem, nosso terceiro encontro, a arte como referência 4, né? E aqui nós vamos tratar da raça humana. Lembrando que a primeira nós tratamos da questão do surgir de algo, que nós chamamos de Umvorten, né? O movimento que surgiu, que chamamos de universo hoje, e que ele apareceu em algum lugar. E nesse algum lugar ele criou o que nós observamos hoje, 5%, 4,6% do universo. Não mais do que isso, pela constituição que nós temos hoje da ciência. E depois nós fomos pegar o errante. O errante é a palavra planeta. Estudamos um pouquinho o planeta, aí entendemos um pouquinho o porquê de nós termos esse tom de voz, essa formação, esse vestido da alma. Hoje a gente vai entrar um pouco mais hoje, tá? A raça humana. Para falar de raça humana, a gente vai ter que entrar em vita, né? Vita, vírus, tá? É tudo a mesma base. Vita quer dizer movimento do latim, vírus, né? Virar, existir. A vida é uma propriedade que caracteriza os organismos, olha essa palavra, organismo, organização, órgão, órgãos humanos, tá? Organização, é o que nós temos dentro de nós, um organismo, tá? Cuja existência evolui do nascimento até a morte, ou seja, nós nascemos e morremos, sim. Esse caminho, vamos chamar aqui uma palavra simples, que até um certo ponto ela me preenche um pouco, chamaremos de existência. Vida, conjunto de seres vivos classificados do ponto de vista da espécie, meio ambiente, época, portanto, a fauna e a flora, e está chovendo, eu preciso fechar 2 janelas, já volto. Chovendo muito. Aqui está um dilúvio, não sei onde vocês estão. Eu acabei voltando, eu saí daqui da reunião porque fui fechar as janelas. Tá terrível, uma pé d'água. Tá preto aqui, chovendo pra caramba. Aí tá chovendo, Val, Nebraska? Noé passou agora. Aí com vocês? Aqui tá gostoso, tá uma chuva bonita aqui no Itaim. Aqui Noé passou agora com a arca dele. Olha aí, ele estava bêbado. Ele estava sem vergonha, aquele cara bebe pra caramba, hein? Um dia a gente vai falar dele. Também para aguentar aquele monte de animal em dobro? Imagina! Nossa! Acabamos de falar de a fauna e a flora, olha só. Vida, conjunto dos acontecimentos mais relevantes na existência, puxando a palavra lá de cima, de um humano, ou seja, biografia, a escrita da vida, tá? Vida, conjunto de atividades humanas que caracterizam um grupo social. O nosso último encontro, a gente vai tratar disso, né? Uma época, um lugar. A vida, motivação que anima, animal, ânima, ânimos, ânima, alma, tá? A existência de um ser vivo que lhe dá enteoszoasmo, lembram dessa palavra grega, Nineta? Enteos, ter Deus dentro, tá? Entusiasmo, prazer, alma, espírito. Vida quer dizer uma coisa, alma quer dizer outra e espírito quer dizer outra. Para mim, não são sinônimos. São coisas muito distintas, tá? E vamos lá para a Sônia querida, que adora, e ela que nos provocou a ter figurinhas. Olha lá. Bem, aqui nós lembram que o nosso
universo conhecido ou reconhecido tem 13,777 bilhões de idade e espaço, olha só, medida tempo e espaço, tá bom? O nosso planeta tem 4,5 bilhões, tá bom? E aqui estamos nós. Olha, lá embaixo, estão vendo lá embaixo? Conseguem ver? Tá? O que você está comendo, hein, Pati? Parece que está bom, hein? Guarda aí para gente aí, ó. Tá? Ó, nós temos aqui a datação do universo, tá? Temos a medida dos primeiros quásares, a luz já existia, porque o universo, quando ele surge no começo, ele não é transparente, ele é denso, tá? A luz, ou o espaço dele mesmo, começa a existir por volta de 380 milhões de anos, tá? Por volta, assim, de 13 bilhões e 300 milhões de anos, tá? Aí, aqui nós temos toda uma elevação, tá vendo aqui, ó? Surge a matéria, tal. Aí aparece por volta de 2, vou colocar 3, onde surge a fotossíntese. Estão vendo aqui, ó? 3, 2, a vida multicelular, tá? E mais ou menos nesse período, vou colocar entre 5 bilhões e 1 bilhão de anos, começa a existir a vida. Por que começa a existir a vida? Porque tem água, que é o que nós estamos fazendo hoje em Marte, né? Perceber que tipo de vida já teve lá, e Marte parece que já teve água, né? Então, como que a água surge aqui? Pois é, talvez na montagem do próprio planeta, ou a água foi trazida por meteoros, tá? Agora, mais ou menos há 800, né, milhões de anos atrás, foi formada em volta da Terra uma camada que a gente fala muito, né? Por isso que vocês não podem usar desodorante com aerosol, lembra? Que ofende a camada de ozônio, tá? Isso que nos protege dos... Eu estou sendo bem simplista, hein, gente? Tá? Isso que nos protege dos raios UV, ultravioleta. Então, com a água, com o UV, com eletricidade, com montagem, nós começamos a aparecer nesse nosso planetinha aqui, tá? Aí, ó, voltando às linhas do tempo, tá? Quem é que está gritando aí? Ó, aí, ó, falando aqui da água, a vida unicelular, a fotossíntese. Lembram? Eucariota, vocês lembram disso da aula de química, tá? Lembra disso, tá? E aí começa a vida, né? A vida sexual mesmo, só que a partir das células. Uma vida sexual. Isso dizem, geralmente, até existe uma certa concordância, que isso começou, a vida sexual, né, das células, por volta de 2 bilhões de anos. Nós tínhamos uma sopa cósmica aqui no planeta. Bacana, né? E lá vamos lá. E aí, de repente, deixa eu voltar aqui, aqui nós temos um período, tá, que é chamada explosão cambriana. Esse é um período importante, por volta de 500 milhões de anos, onde explode aqui no planeta toda essa fauna, essa flora. A flora explode. É uma quantidade que nós temos espécie, e hoje até se fala, nossa, gente, tem espécies que estão morrendo. Claro, e tem outras que estão surgindo, tá bom? É assim, é o eterno movimento. Nascer, viver, morrer. É assim, como nós também. Nós vamos ter o nosso períodozinho, tá bom? Sei lá, hoje estamos falando de 80 anos, ok, mas a raça humana é a menor que passou por aqui até hoje. Vocês vão ver que impressionante isso, tá? E aqui começamos nós a aparecer. Os símios, aqui embaixo, estão colocando os símios com 10 milhões de anos atrás. Mas o primeiro símio, tá? O Egyptopithecus, é por volta de 40 a 30. Eu gosto de usar 33 milhões de anos atrás. Um símio, 30 centímetros. Aonde ele nasceu, esse cara? Na África. Por que ele não nasceu no Brasil, na nossa floresta amazônica? Em primeiro lugar, não tinha essa floresta naquela época, né? Mas se tivesse, é uma floresta, é úmida. Então a gente não saberia que nós nascemos lá, porque a umidade ela vai desfazer a formação óssea que sobra. E como é ciência, a gente precisa... Ciência é o quê? Observação. Precisamos do fato. Se a gente não tem a ossada de cálcio ali,
Nós não temos a realização do saber. Nós não estamos observando. Podemos deduzir, induzir e deduzir. É cálculo matemático. Pois bem, aqui nós começamos a aparecer, lembrando que existem as águas azuis, foram se transformando em peixes, do peixe ele querendo sair da água, ou a água secando, ele virou um anfíbio. Esse anfíbio, eu já vou mostrar isso mais bonitinho daqui a pouquinho para vocês. Vai. Aqui tem toda a ascensão, tá? Até chegar no sapiens, sapiens, sapiens e Neandertal. Mas eu vou detalhar um pouquinho mais isso, tá? A Sônia, por exemplo, ela tem uma cara de Neandertal, sabe? O que você quer dizer com isso? Eu quero É dizer elogio, que você é ofensa? linda. Quer dizer, sabe o quê? Que o neandertalense, olha que incrível, eles tinham mais cérebro do que nós. E por que Ah, eles não viveram até hoje, né? Que é o que você tem. será que Olha que mesmo loira? Mesmo loira? aí eu posso pensar e responder depois? Pode, pode. Tá? É melhor. Aí eu respondo pessoalmente, porque eu só apanho de você, tá bom? Tá bom. Ó, aqui nós temos uma árvore, tá? Desde lá de baixo, tá vendo? De uma sopa cósmica, 4,5 bilhões, e aí nós vamos fazendo toda uma ascendência, né? É uma árvore de recebimento, é uma árvore cabalística, tá? Que tem todas não, a base, né, da nossa fauna aí, ó. Pois bem, aí eu fui detalhando, tá vendo as células aqui, e nós vamos subindo na árvore, olha só, tá vendo? As condições todas, vocês estão vendo os desenhos, né? Os envolvimentos todos, aqui não, aqui, e aqui nós vamos ter as ramificações onde nós estamos, tá? E aí aqui em cima, estão vendo aqui em cima um macaquinho lá e um homenzinho de pé, tá? Nesse momento nós temos nós aqui, tá? A evolução do homem. Bem, esse que eu estou tratando aqui, que está falando do Australopithecus de 4 milhões de anos, esse foi o melhorzinho que eu achei. Eu não concordo tanto com esse dado. Um cara qual eu gosto muito desse tipo de estudo, não sei se vocês conhecem, o Richard Leakey. Já ouviram falar desse antropólogo? Vocês já ouviram um filme chamado Lucy? Que é uma mulher que ela toma um barbitúrico potente e ela consegue atingir 100% da mente dela. Esse filme Lucy, ela tem o nome de Lucy no filme, porque o Leakey descobriu a mulher mais antiga na África e deu o nome a ela de Lucy. Tá? Daí que fizeram esse filme. É um filme bastante interessante para quem gosta de cerebrologia, tá? Mentilogia, tá bom? É bem legal. Esse carinha aqui, lá embaixo, eu colocaria um 0 ali na frente do 4. Tá? Eu colocaria, não o Australopithecus, porque esse cara foi descoberto no sul, né? Áustria. Australopithecus, é o macaco do sul. Tá? Então, o que acontece? Nesse momento, esse macaquinho, ele vive, é um piteco, né? É um símio. Ele vive nas árvores, subindo, descendo. Aí, de repente, começa a virar uma savana. Ele tem que correr para outros locais para pegar alimento. E, nesse momento, ele fica no plano. Olha o que acontece ali no plano. Ele tem que andar rápido para fugir dos outros animais maiores. Ele cria uma distância maior dos pés à cabeça, portanto, ele toma menos sol, e essa distância vai fazendo que o cérebro dele tenha um outro tipo de dinamismo, e lembrando que o planeta Terra é uma pilha, ele está em movimento, por causa do magma central, é uma pilha. Por isso que você tem o polo geográfico, ou os polos geográficos, né? Não, os polos geográficos e os polos magnéticos, que é a mudança dessa massa, é uma pilha. Essa mudança eletromagnética, concomitante com o descer da árvore, a distância dos pés à cabeça, tomando menos sol, eletromagnetismo e alimentação. Alimentação qual? Comer outros seres vivos. Isso começou a mudar a forma
do ser humano. Lembrando que humano vem de humus, que quer dizer terra, tá? Barro, tá? Por isso que em ivrite nós usamos Adam, Adão. Adão quer dizer o quê? Vermelho. Por que vermelho? Que é a cor do barro, tá? Em hebraico. Aí, esse Australopithecus ele vai se desenvolvendo. Aqui tem o Homo habilis, mais ou menos entre o Homo habilis e o erectus, tá? O homem de pé propriamente. Eu acho, num spread enorme, que entre 2 a 3 milhões de anos surgiu a consciência. Isso é algo, olha, mas Olívio, você está dando um spread, aí, um gap de 1 milhão de anos, cara. Pois, olha o quanto eu não sei. Tá? Eu não sei, mas eu acho que por volta desse período... Tá, e aí vem a pergunta, Olívio, isso aqui é um grupo só? Não, gente. Tem um monte de... uma mistura de piteco com símil, com um homo, tá? Que é habilis, que ele é erectus, que ele começa a aparecer o Neandertal por causa da localização. Isso tudo são nomes que nós vamos dando, mas só que existem vários grupos. No período entre os neandertalenses e os sapiens, não sapiens, tinha por volta de 6 a 7 povos, essa raça humana. Então, se relacionavam, sexo entre eles, essa troca. Tanto, se vocês forem analisar na química, alguém aqui é sangue O, existem até teorias que o sangue O é extraterrestre. Se vocês forem estudar toda essa questão sanguínea na química, tem toda uma mistura de códigos genéticos aí, o desoxirribonucleico, né? Tem toda uma questão que não está clara até hoje com o sangue O. Tem toda uma análise a ser feita disso que não está claro. Mas, Olívio, é A negativo? Não, mas, espera, se você pegar um químico, um médico químico, um físico químico, não está clara ainda toda essa ascensão do O. Claro que ele vai poder chegar... Não, é claríssimo, é isso aqui. Tá? Mas aí, quando você começa a analisar realmente, né, como tudo visto de longe é bacana, tá? Mas qualquer coisa vista do microscópio é estranho, tá? E não fecha. E se você também abre muito, não fecha. Por isso que nós somos o mesocosmos. Nós temos o macro e o micro. Então, esse período surgiu essa consciência, que eu ainda não sei bem o que é, tá? Eu tento lidar com ela. Aí, por volta do período que surge o neandertalense, vamos colocar entre... Aqui está entre 100 e 40. Eu vou colocar mais ou menos entre 300 e até 40, até 50, a existência deles. Lembrando que há 60 milhões de anos atrás, 20 milhões antes de nós, os dinossauros, uma grande parte deles, dos enormes, desapareceram por causa de um meteoro que caiu no México, que subiu uma quantidade de poeira no mundo que vetou a entrada de luz. Então, esse período, a fauna e a flora foram muito modificadas. Muitos morreram, muitos. E eles só viveram 200 milhões de anos. Só 200 milhões de anos? Pois é. Quantos anos nós vivemos? O Sapiens Sapiens, 50 mil. Eles viveram 200 milhões de anos. Olha isso. Tá? Então, certas espécies estão aqui muito mais do que nós, principalmente o mundo dos insetos. O que mais nós temos no mundo são insetos. Baratas, formigas, sim. Nós temos... Por que você acha que os grandes continentes se movimentam? Se movimentam somente por causa da questão vulcânica? Não. Esses insetos movem continentes. Então, tem toda uma análise aí que não passam tanto para a gente, que é um mundo complexo, né? Pois bem, então,
esse período do Neandertal, por que eu estou frisando muito isso? Porque vocês estão vendo que está existindo uma mudança no corpício. Vocês estão vendo? O corpo é o que reveste, é o vestido. Só que é um vestido. Para quem é religioso, vamos chamar de vestido da alma. Quem não é religioso, é o vestido da mente. Quem ainda não quer usar a mente, é o vestido do nosso organismo, da nossa organização, dos nossos órgãos. Tá? Pois bem, porque de repente, se a gente for pegar no Egito, como nós vamos ver daqui a pouco, o cérebro não é a região importante que pensa no Antigo Egito, mas sim o coração. Vocês vão ver isso no final da aula hoje. Tá? Então, aqui, esse neandertalense, ele tinha um cérebro maior do que o do Homo sapiens, maior do que o sapiens sapiens e maior do que o nosso. Opa, mas não é pela quantidade de quilos que a gente tem um hard disk maior e mais funcional? Pois é, a lógica é essa. Porém, qual a diferença de nós humanos para o chimpanzé? Nós conseguimos, do nosso jeito, vocês vão ver por que essa risada cínica, conviver com muitas pessoas. Os símios dificilmente ultrapassam a 30, talvez 40 chimpanzés juntos, mas que isso não conseguem, não tem uma tribo. Nós conseguimos, por algo que aconteceu, criar tribos grandes, essa socialização. Isso é algo que muda muito essa questão nossa. E, talvez por isso, na minha opinião, é exatamente por isso, tá? Mas a ciência acha que, por causa disso, os Homo sapiens exterminaram com os neandertalenses. Tá? Apesar deles serem muito mais troncudos e fortes e um cérebro maior. Olha que coisa interessante. Houve algo no cérebro dos sapiens que fez com que ele ficasse sapiens sapiens. O que é sapiens sapiens? É saber de si mesmo. E essa mudança, é claro que é uma base da formação craniana, portanto, que nós estudamos hoje, o nosso cérebro. Isso é a base. Essa é a questão. Pois bem, tá. Vocês vão lembrar desse slide que eu utilizei a semana passada para mostrar aqui, estão vendo? Lá embaixo, o Arqueano, 2,5 bilhões de anos, até o pessoal lá em cima, jogando coisinha para baixo, tá? O chamado Holoceno, tá? Período Cenozoico, Cenocinema, lembra? Ceno, movimento, zoico, movimento dos animais, tá? Esse período todo, desde o Paleoceno, né, até o Holoceno. Então, aqui nós tivemos todas essas mudanças. Então, nós passamos por todo esse conhecimento. E acreditem, tudo isso está onde? No nosso código genético. Por isso que a nossa pele se chama, o estudo da pele é histologia. História, o estudo do tecido. Nós temos um tecido. Por isso que nós temos, do grego, a palavra hormônio, que uma das suas significâncias, tá, é acordar. Então, o hormônio liberado por glândulas despertam, acorda, concorda, liga, une o conhecimento. Isso tudo acontece dentro desse vestido de nós indivíduos. Como assim indivíduos? Indivíduos indivisíveis. Nós somos únicos. A gente se relaciona pelo outro, pelos olhos, pela fala. A questão sexual, ok também, tá? Mas veja como essa questão toda de troca sexual entre o olhar, o falar, o ouvir, o cheirar. Existem várias trocas que nós temos. Pois bem, isso tudo foi mudando o nosso vestido, a nossa forma. E se a nossa forma de vestir foi sendo modificada, óbvio e ululante que nós nos modificamos internamente também. Talvez até de dentro para fora, Moderrai. Então, essa questão do sentimento ao observar uma obra de arte, ou a obra de arte, olha que legal agora,
nos observando, porque existem algumas teorias na arte, principalmente na plástica, né, na pintura, que quando você observa muito uma pintura, a pintura vai te observar. Olha que magnífico isso, tá? Agora, para acontecer isso, é algo que eu vou usar outra palavra que eu acho meio inexplicável. É um momento mágico, tá? E aí, o homem e a mulher, homem, humus, terra, quer dizer duro, e mulher vem de mulhere, que quer dizer mole, tá? O organismo, por isso que são dados nomes em português vindo do latim, tá bom? Veja os nossos organismos, a forma como nós somos, e aí, tá? Acreditamos hoje que a dependência toda ela é cerebral. O nosso hard disk, a nossa questão de memória, ela é cerebral. Cada vez mais nós estamos ligando o nosso cérebro ao meio tecnológico, tá? Estamos ligando essas questões, né? É o chamado transhumanismo, tá? Transhumanismo. Esse transhumanismo, ele fica muito claro quando a gente consegue realmente misturar nós, humanos, chamados de, né, o ser orgânico, com o ser, olha que palavra engraçada, não orgânico. Parece que a gente não tem tantas palavras para dizer o outro, né? Ou o mundo tecnológico, só que a gente vai pegar a tecniké do grego, né, que quer dizer ao mesmo tempo arte, ou arte como criação, é um complexo. Porém, nós, seres humanos, já temos um monte de coisas nossas que fazem parte. Todo o ser humano é parte. É parte de onde? É parte porque não é inteiro. Mas a gente é parte do quê? Do universo. Se o universo tem a sua constituição de carbono e essas partículas, subpartículas, nanopartículas, é dele que nós somos constituídos, né? O nosso planeta existe porque foi uma concentração de poeira cósmica, tá? Agregações, fissões, né, nucleares, né, explosões, aglomerados, né? E cada um deles, por que é planeta, por que não é estrela, por que não é meteoro, tudo depende. Lembram a questão do espaço, né? Cada espaço tem a sua densidade, o verso, o multiverso, né? Então nós temos no nosso vestido da alma da mente todo o universo, porque somos feitos do planeta e o planeta é feito do universo. Então, a nossa constituição é universal. O que nós estamos cada vez mais descobrindo a partir dos nossos estudos é uma visão interna, consciente do nosso tamanho e uma visão consciente externa do tamanho do externo, mas percebendo, olha que legal agora, que está tudo interligado. O que Einstein tentou por 30 anos e não conseguiu, a teoria de tudo, um campo que reúne tudo. É óbvio que tudo está interligado. Não existe vazio nesse sentido espacial. Não existe o vazio na matéria. Existe a não possibilidade de ouvir, de vê-la, de senti-la, de cheirá-la, de tocá-la, mas ela existe. Tudo está preenchido. Não existe vácuo no universo. Porém, então, se eu souber meditar, me compreender, me analisar, me quimicazar, nossa, tá? Esse neologismo pesou, mas se eu conseguir utilizar as minhas químicas, eu vou poder compreender quem eu sou, tá? E aí, nós vamos perceber, eu trouxe esse slide por causa do erro dele, que eu quero que vocês tomem muito cuidado com a internet. Eu, pessoalmente, eu adoro a minha biblioteca, tá? Estou muito feliz que meus filhos querem continuar com a minha biblioteca, estou muito feliz com isso, tá? Eu não gostaria de doá-la, não, tá? Agora,
eu tenho pesquisado muito no mundo eletrônico. Ele está me ajudando muito, está muito mais fácil. Mas, porém, certas coisas, é como aqui, ó. Imagina-se a história da Terra como um relógio. Os seres humanos aparecem um pouco antes das 12 horas. Tá ok. Mas esse cara chega e coloca, a Terra formou-se há 4 milhões de anos. Está errado, são bilhões de anos. Tá? Aqui embaixo, 3,800 milhões de... Não, bactérias, bilhões. Então, a gente precisa se debruçar quando está estudando. Tá? Então, eu trouxe isso para mostrar o quanto pouco tempo nós, humanos, estamos na Terra, e agora vem um problema. Eu volto ao cérebro aqui. Gente, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós mandamos e desmandamos no planeta. Mas, Olívia, a natureza nos destrói. Pois é, né? A gente consegue mudar o rumo de um rio. Nós, supostamente, estamos, né, mudando a camada de ozônio, estamos destruindo a Terra. Se nós estamos destruindo, nós temos um poder sobre a Terra. Se é real essa destruição do ser humano sobre o planeta, se nós estamos destruindo, é porque nós temos um poder além do humano. O humano é totalmente poderoso, tá? Mas, sim, nós estamos, enquanto aos outros animais, nós comandamos isso. Claro que alguém pode falar, mas o vírus está nos deixando numa pandemia. Gente, se a gente estudar a medicina contemporânea, 75%, 80% do nosso corpo ele é constituído por vírus, bactérias. A questão é ter uma harmonia no corpo para conviver. Tire um ácido que está no meio do teu estômago. Esse ácido ele vai perfurar um vidro. E como que ele não perfura o estômago? Por causa da parênquima. Então, existem coisas dentro do nosso organismo que são magníficas. Porém, nós dominamos tudo. E num prazo muito pequeno. Aonde eu estou querendo chegar? Gente, olha o nosso poder. Olha o nosso tamanho. Tamanho físico. Né? E olha o quanto que nós controlamos. Hoje, eu fiz questão de mostrar que às 17 horas e 55 minutos, Brasília, quinta nave pousando em Marte. Logo, logo, nós teremos grupos morando no nosso satélite natural. E logo, logo em Marte. Olha o que nós estamos conseguindo. Com o quê? Pois é, eu não chamaria só de ciência. Eu chamaria de, a palavra que eu usei logo no começo, de existência. Tá? A existência ela nos dá tudo isso. Era tanto que ela nos deu o quê? Olha que legal. A pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Olha os conhecimentos nossos. Tá? E aqui nós temos as divisões de uma linha do tempo geral. Olha o quanto que nós já descobrimos. Ou, talvez melhor e pior ainda, nós criamos, que eu acho impossível criar. Tá? Isso é uma discussão muito grande, adoraria ter. De novo, olha quando nós falamos de religiões, nós vamos falar de sistemas econômicos, sistemas políticos, a complexidade, mito, filosofia antiga, medieval, renascimento, filosofia moderna, iluminismo, filosofia contemporânea, escola de Frankfurt. Olha a quantidade de coisa que nós, a raça humana, temos. E, para mim, agora, Olívio, enquanto judeu, o período central, para mim, se encontra aqui embaixo, nessa pequena árvore, as 12 tribos. Isso, para mim, é muito importante. É um assunto que eu estou me debruçando. Cada tribo ela se tornou muito importante, principalmente pelo desaparecimento de 10, e somente 2 conseguiram uma base, e quando você vai estudar os Talmudim, tá, você vê a complexidade, e a base veio daqui, dessas 12 tribos. Tá?
Pois bem, esse aí já é um outro assunto, né? Agora, a escrita munida com a fala, primeiro a fala, nós começamos a balbuciar há 60 mil anos atrás. Esse balbuciar ele foi virando fala, e essa fala se transformou em escrita, e por coincidência, né, a escrita cuneiforme, é quase que o mesmo período da roda, 4.200, 4.400 anos atrás. A escrita cuneiforme. Não estou falando do alfabeto que foi descoberto em 1.300 a 3.300 anos atrás pelos fenícios. Tá? Aí já é um alfabeto, que nós chamamos para nós no Ivrite de Aleph Beit. Tá? Então, a escrita ela fez uma mudança muito grande em termos de comunicação. Isso fez com que a nossa mente crescesse exponencialmente, tá? Então, tanto que hoje, olha aqui, ó, a linha do tempo da internet, a explosão dos anos 50 para cá, esses 70 anos mudaram o mundo como nós nunca vimos. E eu estou preparando uma aula sobre futurologia, gente. O que vai acontecer daqui a 10, a 20, 30, 40 e vou parar em 50 anos, que é onde a lógica que eu posso desenvolver para não entrar em ficção. Eu não quero falar de ficção, porque o que está começando a acontecer? A ficção está ficando parada. O que é ficção? Ficção é sonho. Tá? E eu, o Livinho aqui, tudo que eu sonho, que eu imagino, eu acho que é possível fazer. Como assim, Olívio? Então, é possível a viagem no tempo? Se eu sonho, é possível. Eu só sonho, eu só imagino o que é possível realizar. Eu, enquanto ser humano. Tá, talvez vamos depositar no Olivinho isso. E aí, a arte como referência. Vejam a quantidade, aqui não dá para ver bem essa pizza, tá? A quantidade de arte que nós temos. Vejam aqui, essa árvore, esse escopo, a quantidade de arte. Agora, veja o que nós já passamos por aqui. Tá? Antiguidade, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, arte africana. Idade Média, Bizantina, Românica, Gótica, Modernidade, Renascimento, Barroco, Rococó, Neoclássico, Romantismo, Realismo, Dadaísmo, Art Nouveau, Impressionismo, Pós-impressionismo, Expressionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Abstracionismo, Surrealismo. Arte no Brasil, um pouquinho, que a gente não se debruçou nela. Né? Arte colonial, Barroco brasileiro, Modernismo brasileiro e, principalmente, a arte concreta nossa, anos 50, 52, Rio, São Paulo. Arte contemporânea, op art, happening, fluxos, pop art, expressionismo abstrato, arte conceitual, arte pobre, arte povera, né? Poor, minimalismo, body art, internet, street art. Gente, são 148 ao todo, tá? E aqui vem Mordecai e Patti o coração. Tudo que eu falei até agora está sendo utilizado pelos significantes, que eu vou chamar de lógica, ciência, observação, que nós já percebemos aqui que ela é precisa enquanto está precisa. A ciência é precisa enquanto está. O que eu estou aprendendo comigo, quando eu não tenho certeza de algo que eu tenho que fazer, que eu adoro o momento da dúvida, porque a dúvida ela causa dentro de mim um vazio. E nesse momento que eu tenho o vazio da dúvida, eu tenho que pensar, eu tenho que pesar. Nesse momento eu me descubro. Mas existem momentos que eu reparei que o Olívio, não o Olívio, esse cara que está falando aqui, mas sem nome, tá? Sem número, eu percebo que existe uma outra forma de conversar comigo, além dessa. Estão ouvindo? Ó, eu paro de falar aqui, mas eu continuo. Né? Existe uma outra fórmula, uma outra forma. Eu aprendi que quando eu estou com muita dúvida, eu vou ouvir o meu ritmo, minha ritmia, vou ouvir meu coração. Aí eu fui entender que ouvir o coração não é ouvir o sentimento,
é ouvir o sístole e o diástole, sístole e diástole. E ele me responde. Ele me responde. O meu coração me responde. Ele vai mais para o sístole e mais para o diástole. Ele cria um movimento. Eu tenho uma resposta, porque ali eu começo a me perceber que eu sou um indivíduo, porém, um indivisível, uma célula, que faço parte. Parte. Eu pertenço a um todo. O religioso diria agora, Baruch Hashem. O cientista faria o quê? Eu observo, eu mensuro, eu tenho a medida. Então, é muito importante ouvir o ritmo. Ritmo, rio. Olha o radical. Rio, ritual. Ritmo, rito, ritual. Ritmia, arritmia, rito. Tudo isso preparando para medir a aula que vem. Né? Pois bem. Deixa eu sair daqui, eu quero ver todos, como que eu consigo... Val, você consegue colocar todo mundo aqui? Não só que eu fique me olhando? Val? Agora eu estou vendo a Paty. Consegue? Deixa eu ver aqui, que agora é que você fez no sistema e eu não consigo, que eu quero ver todo mundo. Galeria, aqui, achei, galeria. Galeria, achei. Pronto, está todo mundo aqui. Pronto, Valzinho, eu consegui. Gente, a raça humana, eu acho ela muito interessante, porque ela tem toda essa questão que nós vimos aqui hoje. Ela tem a ver com o planeta, ela tem a ver com o universo, tem a ver com o planeta e tem a ver conosco. Né? Agora, o que mais me deixa, como que é? Boquiaberto, né? É esse poder que nós temos. Vocês lembram, no período da Guerra Fria, né? Não que isso tenha acabado, tá? Talvez um dia a gente entre nessa política. Nós poderíamos destruir a Terra em torno de 40 a 50 vezes no período da Guerra Fria. Nós poderíamos destruir o planeta em torno de 40 a 50 vezes. Olha a potencialidade de fissura, né? de TNT. Né? Estou lembrando do Prêmio Nobel. É engraçado, né? É tão bonito o Prêmio Nobel, né? Sabem por que o Nobel? Ele fez a fortuna dele com TNT, com dinamite, né? Isso foi usado nas guerras. Então morreu um homônimo dele, saiu em letras garrafais, né? Morre Nobel, né? Aquele que matou mais pessoas no mundo. Então ele estava vivo ainda. Ele não queria que lembrassem dele desse jeito. Aí ele cria o Prêmio Nobel. E por que não tem matemático no Prêmio Nobel, né? Vocês já repararam? Porque a noiva dele foi roubada por um matemático, né? As histórias são engraçadas, né, gente? Pois é. Bem, vamos lá, vai. Questões. Val, até que horário a gente tem hoje? Que já são 19. Dá para chegar até 19h40, não tem problema. Não. Acho que do jeito que o pessoal está aqui hoje, eles vão me aguentar mais uns 3 minutos, pelo jeito, hein? Tá bom. Ô, Gê. Oi, Carolina. Pergunta. Quando você fala que tudo é preenchido, e o buraco negro? Ele também. Também? Quer ver? Olha só. O buraco da rua é um vazio. Lembra a palavra que a gente sempre usa terça-feira? Qual que é a palavra? Depende. Depende. Então, no buraco da rua, ele está vazio para suportar, olha que legal, para suportar um carro. Então, o carro, na hora que o carro passa num local que não tem betume, asfalto, tem um buraco, ele cai. Mas será que ali naquele local uma pluma não consegue flutuar? Não. Por que consegue? Porque vai depender da densidade dela e da aerodinâmica dela. Então, na minha opinião,
Não existe vazio. Por isso que eu falei, lembra na minha fala? Pelo menos visível, né? Então, o nosso corpo, gente, olha que interessante. Vocês estão vendo o Olívio. O Olívio não vê atrás. Se eu tenho 2 olhos para frente, é que eu sou caçador. Eu tenho paralaxe. Eu consigo ver a profundidade. Por isso que uma pessoa que só tem um olho bom, ela não vê profundidade. Eu preciso dos 2 olhos para ver a profundidade. Eu ouço na lateral. Eu respiro, né, como ar, como sólido pela frente. Defeco embaixo. Meus pés apontam para onde? Para frente. Então, esse organismo meu é um organismo de caçador. Nós conseguimos sobreviver no planeta, por determinados estudos, porque os grandes que dominavam foram mortos por um meteoro. A partir do momento que esses grandes mamíferos morreram, deram margem para a gente começar a crescer. Dizem que nós éramos, até então, antes do símio, nós éramos ratinhos. Né? Aí teve toda uma evolução para isso, esses 20 milhões, né? Ou ele já existia, né? Depende aí da linha que você segue, tá? O Richard Leakey é bem legal para isso, tá? Agora, eu naturalmente, eu sou um animal caçador. Eu olho para frente. Eu estou preparado para caçar, para me defender, tá? O que aconteceu com o ser humano? Ele se reuniu em grupos. E aconteceu algo que nos fez totalmente diferente de outros animais. Consciência. É como no mundo dos negócios. Lembram quando a gente está comprando alguma coisa, principalmente numa feira fora do país, no momento da negociação? Que cálculo que você faz? Lembram jogadores de xadrez? Não adianta jogar xadrez com 4 jogadas adiante. Claro, se estiver jogando com uma criança, né? Ou uma pessoa que tem uma mente de uma criança, né? Então, existe algo que nós poderemos... Olha que legal, aquela pessoa tem cálculo renal, que é o mesmo, né? Cálculo cerebral, concentração. O ser humano ele conseguiu criar uma paralaxe, um foco cerebral mental. Aonde está a nossa mente? Ela está aqui, ó. Ela é eletromagnética, ela sai daqui, claro, porque como funciona o cérebro, né? Memória, hardware, é sódio e potássio. Essa troca, eu estou sendo sempre simples, tá, gente? O cérebro ele tem um líquido, né? Ele funciona por isso. Só que aonde está a mente? Né? Lembra o dia que você machucou, você foi cortar a cutícula, tá, do dedão do pé e parece que você só é o dedão do pé? Então a nossa mente ela está no corpo todo. Não, mas Olívio, aí é o sistema neurálgico também. Lembra aquele cara que teve o braço amputado e ele sentia ainda o braço? Né? Então existem vários estudos sobre isso. Agora a questão nossa é que em um determinado momento, pumba, né? Nós adquirimos animais que já estávamos caçando e dominando, nós estávamos dominando já, nós tínhamos, poxa, imagina, uma tribo ali, 30 seres procriando, se defendendo, se resguardando, guardando, criando, e aí de repente vem a consciência. O que é a consciência? A básica é poder, olha que legal, prever. O grande truque nosso é prever. Como assim? Tá, eu gostaria que vocês todos pulassem da janela. Calma, senão alguém pode me processar. Olha, vocês já preveram que o Olívio é louco fazendo isso porque vocês vão perder a vida. Então vocês calculam isso. Então a grande sacada nossa é prever a partir não de magia, de indução e dedução. Então, voltando ao começo de tudo hoje, Mordecai, quando um ser observa uma obra de arte, ele tem uma representação.
E essa representação ela vai e vem. Por quê? Porque eu prevejo. Ou, olha que legal, eu revejo. Esse é um outro dom que nós temos. Eu posso prever porque eu posso rever. Olha a potência disso. O Nilson vulgo Sandro, isso é o teu trabalho, cara. O teu trabalho, o teu trabalho é prever. Fala, queridão. Fala, Sandro. Vou fazer a pergunta como Sandro. Se for muito ruim, fica na conta dele. Para com isso. Olívio, eu estudando algumas coisas, eu queria, se você me confirma ou se eu estou muito fora dessa possibilidade. Eu entendo que a possibilidade humana ela é limitada enquanto seres humanos, a densidade humana, né? Então, por exemplo, a possibilidade da existência humana de 5 bilhões de humanos nascidos e a existir, né? A possibilidade já tem uma quantidade que já nasceu e a possibilidade de existir. Mas essa possibilidade ela é limitada, né? Aí eu faço até uma recorrência, até uma proibição do judaísmo em relação de não se queimar o corpo, né? Você não colocar, você tem que enterrar e não queimar o corpo. E a vida humana ela é levada, ela é movimentada com o desenvolvimento, ou seja, você chega numa linha média em que você vai desenvolvendo e você cria uma possibilidade dessa extensão de chegar no pleno da humanidade. No momento que você não desenvolve, você vai entrando em decadência, aí é onde que começa cidades, povos, comunidades entrar em decadência. Você decai e acaba sendo extinção. Isso em ressonância em toda a humanidade. Se entrar em decadência a humanidade, sair dessa linha média, ocorre a extinção. Eu acredito nesse sentido. Não é nada confirmado, mas é um pensamento. Então, a densidade demográfica ela é limitada, existe uma quantidade existente, ela é possível se estender, mas é possível chegar no limite, não é infinito a quantidade de humanos que possa habitar o mundo. Senão já teria existido mais humanos em vários lugares. Não ocorre, precisa ter condição para o desenvolvimento humano. Eu imagino dessa maneira. É complexo, né? Mas é só aproveitando essa... Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que uma quantidade X ano, tá? Uma quantidade X, veja, como cientista, né? Então vamos lá. Planeta Terra, fechado. Vamos ir para o estrito senso, tá? Porque para mim está muito lato senso, estrito senso. Planeta Terra, você está dizendo que uma quantidade de seres humanos que supostamente estão em ascensão. O que é ascensão? Uma possibilidade de existência. O que é existência? Qual que é a coisa... De nascimento. De nascimento de seres humanos. Quer ver? Eu vou inverter, então. Você consegue falar o que você pensou em uma frase com 20 palavras? Posso tentar. Entendeu? Então faça. A totalidade de humanos ela é limitada. Tá. A quantidade de humanos ela é limitada, olha só. Tá. Então é isso. A tua tese, o teu dizer agora é esse, né, Nilson? Tá? Ela é. Eu acho que
tudo é limitado. Se tudo é limitado, Aristóteles, nós humanos também o somos, tá? A questão, a pergunta é, quanto tempo nós vamos existir? Agora acho que eu entendi. Eu estou respondendo, e conforme a minha resposta, você vai ver se eu entendi a tua pergunta. Esse é o feedback, isso é a dialética. Você só vai saber se eu entendi o que você falou se eu estiver em correspondência com você. Tá? Claro para todos, tá bom? Quando alguém faz uma pergunta e o outro vai responder, os dois que fizeram, tá? Quem está fora, às vezes, não pega nada disso. São os dois que vão tendo essa correspondência. O ser humano, se você pegar nos dias de hoje, você vai ver vários grupos dizendo assim, esse é o pior momento da humanidade. A humanidade nunca teve tantos problemas socioeconômicos, culturais, mortes. Tudo isso é bobagem. Nós estamos vivendo no melhor momento da raça humana. Mas, Olívio, estão matando gente. Se nós chegamos a 7 bilhões, vou usar 500, e 500 milhões de habitantes, nunca tivemos isso no planeta. Por que que nós chegamos nesse número? Tá? E a Terra, o planeta Terra, suporta muito mais ainda. Não vou entrar aqui em teoria da conspiração política, tá? Mas nunca tivemos um momento tão bom quanto esse. Mas, Olívio, todos os humanos não estão bem. Nunca estiveram e nunca estarão. Eu nunca estarei plenamente bem. E eu não posso, por isso que é o legal. Eu não posso estar plenamente cheio. Eu preciso do vazio. Então, Nilson, eu acho que a coisa que está acontecendo, olha que legal, isso você vai ver, Reload, Matrix Reload. O cara chega e fala assim, vocês são o vírus. É o que nós somos. O ser humano não é que ele está, é um vírus. A gente chega num lugar, cara, a gente tira tudo que tem naquele lugar. Agora, um grupo desse, os humanos, olha o que está acontecendo. Nós cabemos muito mais ainda aqui. Nós ainda não temos pessoas vivendo no fundo do mar, que é outra possibilidade muito fácil aqui. Dá para criar. A atmosfera está ruim. Que é isso? Está ruim. Vocês em casa aí, não limpem a casa de vocês uma semana. Vai ter pozinho ou não? Não limpem a casa de vocês um ano. Vocês vão ver plantas nascendo na parede. Isso é a natureza, gente. Legal essas. Então, eu espero estar acompanhando você, tá bom? Espero estar acompanhando. Então, o sistema humano é algo que até hoje não vimos, tá, no nosso planeta. É um vírus tão potente, cara, que nós hoje, às 17h55, Distrito Federal, quinto assentamento, tá, em Marte. Me parece que nós temos os nossos homens de ponta, de laranja, de dinheiro, bilionários, que estão montando o que esses caras? Viagens espaciais. Ó, mais 10 aninhos, brincou, meu amigo. Você sabe, olha só que legal. Que carro? Não, Olívio, o mundo pela venda de carros. Gente, eu não tenho mais barco, eu não tenho mais carro, eu não tenho mais moto, tá? Tenho uma bicicleta que eu ganhei do meu gerente do prédio, que é bem legal, não é, Carolina, a minha bicicleta? É bem bacana, tá? Mas eu fiz a minha vida toda pequenininha para fazê-la todinha a pé. Porra, mas, Olívio, você não quer aumentar o tamanho do teu controle sobre os outros? Pera, não estou entendendo. O que você quer dizer controle sobre os outros? Se eu aumentar a minha quantidade de poder sobre a matéria, eu vou atrair mais mulheres para mim. Eu vou ter mais amigos legais para mim.
Vulgarmente, os homens presentes sabem o que eu estou dizendo, né? De repente, o cara tem uma BMW porque ele não é tão bem desenvolvido, né? Então, estamos entrando num outro patamar do mundo, aonde o poder ele não está existindo tanto no roçar de dedos, mas sim no pensar adiante. Então, a tua pergunta, cara, eu acho que nós temos uma raça, se a gente não tomar cuidado, ela vai tender ao infinito, porque a gente quer se apoderar de tudo, cara. Imagina se, eu acho possível, tanto que já estamos mandando uma partícula para outro local. Isso é viagem no tempo. Mais um passo, nós vamos mandar objetos. E mais é que é o complexo ser humano, é que você tem que abrir o objeto em átomos, tirá-lo disso, e depois ele tem que ser reconstruído novamente. Isso a gente não entende ainda. Então, nós estamos vivendo um momento que nunca tivemos tanta gente. Agora alguém chega e fala, não, estão roubando mais. Tá bom, onde você mora? Com quem? Pô, para, no geral, a nossa civilização está cada vez melhor. Está cada vez... Mas estão matando ainda. Pô, isso é assim. Essa é a questão. Então, eu dou um prazo para a gente ter pessoas morando em Marte de 10 a 12 anos, cara. Morando lá. Na Lua, você vai ver que é rapidinho. A mudança que nós estamos sofrendo cerebral é magnífica, cara. É magnífica. Agora, se você... A Sandra já foi embora, né? Então, se você pegar a Sandra e estudar o período da idade das trevas, tá? Se você pegar... Quando nós descobrimos o ferro, há 4.200 anos atrás, cara, a carnificina que foi feita ali, e mesmo assim a gente conseguiu crescer. Só que aconteceu algo nesse interim, que é a ciência. O que é ciência, Olívio? Observação. Entenda. Não é que a ciência ela sabe tudo, não sabe, porque não é possível fechar. A conta nunca vai fechar. Não pode fechar. Se fechar, não tem a Cláudia, não tem a Nineta, não tem a Marta. O que eu estou falando? Não tem artista. O artista só é artista porque a conta não fecha. Senão não tem. A criação só existe porque a conta não fecha. Eu estou me fazendo entender, gente? Tá? É isso. Então, nós estamos vivendo um momento magnífico. Agora, tem pessoas que estão morrendo. Eu perdi um amigo tem 3 dias. Infelizmente. Tá? Por que eu perdi esse amigo? Ele estava aí num condomínio, né, de um petit comitê. Infelizmente, ele não é tão amigo, mas uma pessoa próxima, tá? Irmão de uma amiga minha. Ele desceu, que estava com fome, abriu a geladeira. Tá? O tipo dele, ele pegou um Ramon, não era presunto, ele pegou um Ramon, colocou esse Ramon na boca para comer, engasgou, morreu. Um cara que tinha tudo pela frente. Olha que pirante. Nós estamos numa pandemia. Posso? Fala, Cláudio. Desculpa te interromper. Não, para. É que eu tô. Não é discurso. Estou tentando responder o Nilson. Tá? Não, então, mas aí acho que juntando o Nilson e o que você está falando desse teu amigo, a própria morte não é um limite dessa supremacia tão grande que o ser humano tem sobre a Terra, e que a morte do indivíduo, sobre o qual o ser humano não tem controle, nem sobre a vida, nem sobre a morte. E que mais ou menos tudo isso, hein? Porque a gente então, tem um controle sobre a morte, sim. Depende como de quando você acha? A gente tem... Hã? Esse ciclo de vida e morte,
A gente não tem o controle, Não, nem não, individualmente. não. A gente tem o controle. Quer ver? Você hoje quer tomar vacina ou não? Quero. Então, você tem controle, porque você vai tomar vacina dentro de um cálculo formal matemático, isso vai estender uma proteção para você. Mas eu Não vou impede morrer. que você morra por não poder Isso. respirar. Mas eu vou existe... morrer de todo jeito. Não, isso é Eu tô bacana, vivendo ainda bem. Eu quero morrer. Imagina, do jeito que eu estou indo com o meu cérebro, Cláudia, tem dias que fica enfadonho. Você sabe que o elefante se suicida? Tem vários animais que se suicidam, porque tem um limite de tempo de saturação de vida. Tem pessoas que adoram. Eu adoro ver mendigo andando na rua. Por quê? Porque o cara passou por desgraças e está continuando na desgraça. Mas esse sem vergonha, olha que fantástico esse cara. Ele está vivendo na rua. Esse cara merece aplausos. A questão é a conversa que a gente estava tendo com o Mordecai e a Pathy. Isso a gente coloca para qualquer assunto. Qualquer assunto. Quer ver, você mais extremista. Qualquer palavra é igual um gládio. Corta dos dois lados no mínimo. Se você falar que a morte mata, alguém vai falar que não, dependendo. Se alguém falar que a vida é a vida, alguém vai falar que não, dependendo. Isso é o magnífico da raça humana. A gente dobra, desdobra. Então, quando Zygmunt Bauman ele fala do estado líquido da sociedade e da civilização, quando você entra num Walter Benjamin, que ele coloca objetos de arte enquanto aura, né? Quando no Lácio, há 2.200 anos atrás, é criado o dinário, o dinheiro. Olha que coisa que a gente foi criando. Então, Claudinha, deixa ligado o teu som, eu não quero falar sozinho, quero trocar com você, minha querida. É uma dialética, é um complexo. Essa pergunta do Nilson, vulgo Sandro, ela é algo que tem resposta e não tem. E acho que isso é como no começo da aula de hoje, a provocação fantástica do Mordecai sobre o Olívio, aí entra a parte que passa a rasteira ainda no cara já machucado. No momento que ela passou a rasteira, aí vem a criação, porque o cara que o outro estava provocando e o outro passou a rasteira, ele tem que levantar. No momento que o cara levanta, é outro. A gente tem que ser provocado, a gente tem que ter falta. E no momento que o cara morre? Que delícia, se ele queria. Quer ver? Não quer ver? Olha só. Tem pessoas que gostam de sofrer? Tem ou não? Não, é adulto. Claro que tem. Tem um monte. Tem pessoas que querem morrer? Tem um monte. E daí? Por que a palavra moral, amor e morte em português brasileiro tem o mesmo radical mor? Porque é fundamental. Qual o problema morrer? Eu te digo, eu tenho dito isso já há um certo tempo, eu morreria agora. 2. Porque, putz, a minha vida foi sensacional. Olha, eu viajei bastante, sabe? Amei muito. Faltam 5 aulas, não pode. Não, eu tinha pensado nisso. Gente, vou dar um tempo. Não pode. Olívio, nós chegamos no tempo. No tempo? Não, também, não Olha, pode. aí chegamos. Tá. Agora, gente, nossa, hoje eu viajei, né, gente? Agora, Olívio, morrer engasgado quer dizer muito. Muito. Né? Já está por aqui. Não é? É claro, olha, eu também concordo com a Sônia, mas um outro pode dizer não. Quer ver? O temente foi o destino. Val, já vamos fechar. Não tem problema. Agora tem outro que vai chegar e falar, não, foi a circunstância. Então, isso que é... eu só quero, só para finalizar, eu vou pedir um favor para vocês. Tá?
Quando vocês ouvirem alguma coisa radical, olha a palavra, que tem raiz, radical, muito pesada, discordem. Quando vocês ouvirem algo razoável, dentro, discordem. Quando vocês ouvirem algo totalmente pleno para vocês, que te preenche completamente, vai durar pouco. É isso aí. Boa. É assim. É assim. Tá? Boa, Gente, boa. Posso colocar só um parênteses aí? Ela falou do morrer engasgado. Ruim é morrer engasgado com circunstâncias que a gente não consegue responder. Morrer engasgado com um alimento é facinho. O ruim é a gente fica morrer assim, com aquela angústia, com aquela dor. Imagina morrer engasgado sem ter ingerido comida. É isso que você falou, né? É isso aí. Nilson, espero ter te respondido. Mordecai, Pati, estou devendo. E vamos embora. Vamos tocar. O meu dono aqui está me mandando fechar a casinha, entendeu? Querido, se eu fosse seu dono... Não. Cara, eu te amo, cara. Nem continua esse assunto, hein? Olha aí. Abafa o caso. A única que manda aqui é a Sônia. Ela que é a Sônia. Sônia. Abafa o caso. Essa coisa de dono, meu dono, meu. Ui, Val, descobriram, amor. Minha vida é um livro aberto, Luiz. Imagina. Seria impossível nós dois termos um caso. Não dá. Olha, um beijo para todo mundo. Até quinta, tá bom? Boa semana. Eu espero Gente, bom fim de semana. ter feito alguma coisa aí, tá bom, gente? Um beijo.